Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, meu nome é Paola Cristina Pellegrini, eu sou graduanda do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria e pesquisadora do grupo Direito da Sociobiodiversidade, o GPDS. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a comissão organizadora da 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica e os demais colegas pesquisadores. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre a minha pesquisa, intitulada A Resposta Ecoa Embaixo d'Água, um estudo sobre as medidas adotadas pelo Poder Público de Santa Maria frente às enchentes de maio de 2024, que foi elaborado em conjunto com a minha orientadora, Prof. Franciele. Esse estudo nasceu a partir do desastre que assolou o estado do Rio Grande do Sul nos meses de abril e de maio de 2024, que eu nomeio aqui como as enchentes de maio, já que os seus efeitos se estenderam predominantemente para o mês de maio. Foi um desastre climático e que deixou inúmeros prejuízos de ordem humana e patrimonial, sendo estimado, com base nos dados da Defesa Civil, que 172 pessoas foram vítimas fatais, enquanto mais de 629 mil foram forçadas a deixar as suas residências na condição de desalojados ou de desabrigados. A partir disso, essa pesquisa busca responder ao seguinte questionamento: quais são as políticas públicas implementadas para garantir o direito à moradia dos atingidos pelas enchentes de maio de 2024 em Santa Maria, considerando especialmente as desigualdades no processo de ocupação urbana? Para isso, foi utilizado o método como método de abordagem, um método sistêmico complexo, já que se parte da premissa de que os desastres atingem as áreas da sociedade simultaneamente, né, o sistema como um todo, e diante dessa complexidade é necessária uma abordagem interdisciplinar para atender essas demandas que surgem a partir desses eventos. Também foi utilizado o método de procedimento bibliográfico e a técnica de pesquisa documental, já que o trabalho realizou um levantamento dos dados referentes às políticas públicas elaboradas no município durante e após o período das enchentes de maio de 2024 e que visem garantir a habitação dos grupos atingidos. Essa investigação foi feita a partir do site oficial da Prefeitura de Santa Maria, na legislação existente e em matérias jornalísticas de meio de notícias, e ela abrange exclusivamente as medidas voltadas para a moradia, seja a moradia temporária ou a moradia definitiva. O trabalho foi dividido basicamente em 3 etapas, para além da introdução e das considerações finais, e, de forma geral, o primeiro capítulo aborda o campo do direito dos desastres e os seus elementos, essencialmente o ciclo de gestão do risco e a sua importância para a compreensão das catástrofes climáticas. O segundo capítulo, por sua vez, tratou do direito fundamental à moradia e os empecilhos para sua fruição plena, né, considerando as disparidades do processo de ocupação urbana. E, por fim, o terceiro capítulo traz essas políticas públicas que foram elaboradas no município de Santa Maria e que são voltadas para a garantia do direito à moradia da população afetada. Passando agora um pouco sobre cada um dos capítulos. No primeiro, se concebe o campo do direito dos desastres enquanto um ramo complexo do direito, na medida em que ele busca gerenciar os riscos que são gerados pelos desastres e oferecer respostas que sejam satisfatórias após a sua ocorrência. A partir disso, o ramo do direito dos desastres ele tem algumas características principais para atingir esses objetivos, e eu destaquei aqui a multidisciplinaridade, já que o desastre ele se constitui como um acontecimento complexo, de modo que a compreensão dos eventos que são determinantes para o seu desencadeamento não pode se dar unicamente pelo direito, é necessário o conhecimento de outras áreas, tais como a geologia, a engenharia, enfim. O conceito de gestão do risco, né, a relação do direito dos desastres com a gestão do risco, que se constitui como a necessidade de analisar o desastre a partir do ciclo da gestão do risco, e a relação do direito dos desastres com a lei reguladora. Mais precisamente, se entende que os problemas ambientais de longo prazo
que são ocasionados pelos desastres, advém geralmente de uma falha regulatória. Quanto ao ciclo de gestão do risco, ele é composto pelas fases da mitigação, o desastre em si, a resposta de emergência, a compensação e a reconstrução, de modo que o direito dos desastres busca analisar as catástrofes a partir desse ciclo para minimizar os riscos e oferecer respostas satisfatórias às necessidades que surgem a partir disso. Um pouquinho sobre cada uma das fases. Na fase da mitigação, que é a fase pré-desastre, se busca diminuir o impacto potencial do desastre. Após, temos o evento em si, o desastre, e logo após a fase da resposta de emergência, que é a fase na qual são tomadas medidas imediatamente após o evento para remediar os efeitos do desastre. Após, nós temos a fase de compensação, na qual se busca fornecer às vítimas uma reparação pelos danos a partir dos recursos disponíveis para os setores público e privado. E depois temos a fase da reconstrução, que é na qual se busca garantir a continuidade das atividades que antes eram desenvolvidas em um local, agora atingido em outro. E nessa fase da reconstrução também, os esforços são concentrados na prevenção e na preparação para um próximo desastre, o que envolve também medidas de mitigação. No segundo capítulo, se partindo da premissa de que habitar é muito mais do que se está entre quatro paredes e um teto, se aborda como as vulnerabilidades sociais e estruturais influenciam na fruição do direito à moradia e como isso foi maximizado a partir das enchentes de maio. No município de Santa Maria, especificamente, a partir do relatório produzido pelo Laboratório de Investigação Sociológica da UFSM, o LABS, se percebeu que os 5 bairros que apresentaram desalojados e desabrigados são comunidades com grande vulnerabilidade econômica, sendo que mais da metade das famílias possui renda de até 3 salários mínimos. Na região central, por outro lado, onde a população de baixa renda é minoritária, não foram registrados desabrigados ou desalojados, o que permite concluir que a população mais vulnerável sofre os efeitos do desastre de forma mais intensa. E a partir disso, se chega ao último capítulo, na qual são analisadas as medidas tomadas pelo poder público para garantir o direito à moradia da população que foi atingida. Foi apresentado à comunidade santamariense o Plano Santa Maria em Reconstrução, que engloba uma série de ações elaboradas para remediar os prejuízos locais após o desastre, e algumas são voltadas para a habitação. Aqui eu destaquei o aluguel social, que foi regulamentado pela Lei Municipal 6.896 e que consiste no pagamento mensal de R$ 1.200 às famílias desabrigadas em decorrência desses eventos, pelo período de 12 meses. O artigo 2º da lei estabelece os requisitos que as famílias devem atender para fazer jus a esse benefício. As famílias devem residir em áreas tecnicamente reconhecidas como impróprias para habitação, isso é, que são localizadas em áreas com risco de deslizamento e ou desmoronamento, e as famílias devem estar abrigadas em locais de acolhimento e cujas residências não apresentem mínimas condições de segurança e de habitabilidade para o retorno. E eu acho interessante ressaltar aqui que, ao analisar a norma, se percebe que a responsabilidade pela localização do imóvel locado fica a critério do titular do benefício, conforme o artigo 3º, parágrafo 2º da lei. Assim, não é legalmente exigido do poder público um controle sobre o remanejamento dos sujeitos que foram atingidos pelo desastre, ou mesmo das condições de habitabilidade dos imóveis, sendo que o auxílio se limita à pecúnia, já que onde essas pessoas vão estar fica a cargo delas. Na sequência, outra medida que eu destaquei é a compra assistida de imóveis, que consiste em uma política pública voltada ao pós-desastre a longo prazo, já que permite a titularização da propriedade dos imóveis pela comunidade. E essa política ela é permitida predominantemente pela Lei da Permuta, que é a Lei Municipal 6.952, a partir da qual as áreas públicas são viabilizadas para o setor privado, que, em contrapartida, adquire imóveis que vão ser cadastrados no programa do aluguel social e, posteriormente, serão vendidos às famílias.
Também nesse plano consta a expressa adesão local às ações de transferência de renda advindas do Estado e da União, que buscam fornecer justamente apoio financeiro às vítimas do desastre, como o programa Volta por Cima, do governo do Estado, e o Auxílio Reconstrução, do governo federal. Em suma, essas foram as políticas públicas localizadas, e a partir do contexto das enchentes de maio na cidade de Santa Maria, é certo que essas ações são essenciais para amparar as vítimas no pós-desastre, seja de forma imediata, a partir das respostas emergenciais, ou a longo prazo. Mas é necessário se ter em mente a necessidade de aprimoramento dessas políticas para que elas efetivamente considerem as disparidades sociais e as diferentes intensidades dos efeitos dos desastres, o que é determinante para o seu alcance e para a sua eficácia. Muito obrigada pela atenção. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.